Estamos ao vivo? Estamos. Esperando o pessoal chegar. Ah, tá entrando gente já. Ai, quanta gente bonita, que legal. Gracinha. A gente vai esperar um pouquinho, tá, pra começar. Esperar mais gente entrar, uns 5 minutinhos só. E a gente já começa. E aí, gente, como vocês estão nessa quarentena? Lendo muito? Cuidando da cabecinha pra não surtar? Aqui a gente lê Drummond, pra não ficar louco. Todo mundo com cafezinho? Essa parte é muito importante. Tem que estar com café. Ou com chá também. Aos amantes de chá também podem. Pode ser. Que horas são? A Graça tá aqui também. Gracinha. Oiê! Pra quem tá chegando agora, a gente vai esperar só uns minutinhos pra esperar todo mundo entrar. E aí a gente já começa o nosso bate-papo. Gracinha. Acho que a gente já pode ir começando, né? Pode. Tem umas 14 pessoinhas muito boas aí. Estamos muito bem acompanhados. Então, gente, primeiramente eu queria agradecer à Fundação por ter cedido esse espaço pra gente falar de poesia. É tão importante ter esse lugar, principalmente nesse período, assim, pra gente esfriar a cabeça, pensar em outras coisas, ler poesia, ver arte, ler, escrever, qualquer coisa que te faça bem nesse sentido, agora é muito bom. Conversar sobre isso, conversar sobre um livro, conversar sobre Drummond, qualquer coisa assim nesse viés já é válido pra gente começar a internalizar e pensar mais nessas coisas boas do que só ficar vendo notícia ruim. Então, muito obrigada, Fundação, por essa oportunidade. E já falar sobre esse projeto. A Quarentena Cultural tá acontecendo agora na quarentena e é tipo um sarau online mesmo. Estão tendo muitas atividades legais desde o começo do mês e vai até não sei quando, vai ainda um pocão aí. E tem oficina de mandala, tem contação de história, tem declamação de poema, tem show musical, tem muita coisa legal, gente. Tem muita mesmo coisa legal. E aí a Fundação sempre libera na semana essa agenda, então fiquem ligados, já seguem a Fundação, já vi que um monte de gente seguiu, pra ficar atento nessa agenda, tem muita coisa bacana mesmo. Então, muito obrigada por ter cedido esse lugar, dentro de tantas outras pessoas maravilhosas que vão participar desse projeto, liberar um espacinho pra gente também. E, bom, eu vou falar de Drummond, porque, pra quem não me conhece, meu nome é Ana Luz, eu tô no meu último ano de letras pela Barão de Mauá, e sou apaixonada por literatura.
Eu estudo teatro desde que eu era pequenininha, desde os 7 anos, mas desde 2015 que eu trabalho com... tá travando aí? Aqui dá umas travadinhas. Se estiver travando muito, alguém dá um grito aí que a gente vê a internet. Tô no meu último ano de letras pela Barão de Mauá, sou apaixonada por teatro, sou apaixonada por literatura, por poesia, por Drummond especificamente. E acho que de mim é isso. Acho que é isso. E você, amorzinho? Olá, pessoal. Meu nome é Fernando Pinho, sou músico aqui nas noites de Ribeirão aí. E sempre tive contato com esse negócio de uma poesia, um sarau. Muitas dessas vezes fazendo base de fundo, né? E fazendo essa caminha pro pessoal. Então eu vou estar aqui nesse auxílio aí. Espero que vocês gostem. Valeu aí. Depois a gente divulga nossas redes aí, vocês vão seguindo a gente também. Então vamos começar, né? Drummond, galera. Carlos Drummond de Andrade. Ele nasceu no dia 31 de outubro de 1902. Tá travando só de vez em quando, tá. Eita, tá travando um pouquinho. Ixi, o que será? Mas volta rápido. Tá, vou continuar então, tomara que dê pra entender tudo certinho. Poxa. Então, gente, Drummond, escorpiano, dia 31 de outubro de 1902, nasce o nosso poeta. Ele nasceu em Itabira, em Minas Gerais, com uma família muito conservadora. O pai era coronel, então a gente percebe que é esse ambiente em que o Carlos Drummond tem essa infância, mas também é uma infância do campo, uma infância muito simples, e isso vai refletir nos seus poemas. Porque o Carlos Drummond tem muito disso de trazer esse teor autobiográfico para os seus poemas. Então a gente vai perceber que ele vai falar muito sobre Itabira, vai falar muito sobre essa volta a Minas, porque Minas tem esse simbolismo para ele de um lugar que tem esse acalanto, que tem esse aconchego, esse viés familiar, assim, essa nostalgia, assim, que ele vai refletir nas suas obras. Que mais? O pai dele, sendo muito conservador, meio que obriga o filho a ir cursar farmácia em Belo Horizonte, mas por outro lado foi muito bom, porque foi ali que ele começou a conversar com uns amigos voltados para a literatura, os amigos modernistas dele, e é nisso que ele começa então a escrever e a falar sobre literatura. E aí nesse contexto em que eles escrevem a revista, que lá estão contidas as maiores ideias modernistas da época. E eu acho que cabe nessa hora agora falar sobre o que é esse modernismo, pra gente entender o que eu tô falando quando eu digo que ele era uma grande influência do modernismo. O modernismo, galera, foi um movimento que teve a intenção de quebrar com essa ideia da arte consolidada, da arte como algo, como um diamante intocável que tem que ser perfeito e lapidado, como tem essa ideia dos parnasianos, assim, de algo totalmente impecável, totalmente simétrico, com rimas perfeitas. Eles quebram isso e falam assim, não, calma aí, eu acho que a gente precisa de um espírito novo, a gente precisa mudar esse viés, não dá pra ver a arte dessa forma, a gente precisa analisar a arte de uma outra maneira e também escrever a arte de uma outra maneira. Então, vai ser muito recorrente na literatura dele essa questão de ruptura brusca mesmo com essa arte consolidada. A gente percebe também no modernismo essa vontade de criar essa identidade nacional, trazer essa identidade do brasileiro mesmo, uma arte daqui. E mesmo quando eles pegam referências estrangeiras, são referências que só agregam para criar essa identidade brasileira mesmo. Então é totalmente voltado para uma arte daqui, apesar de também envolver as artes exteriores, assim. Então é mais ou menos disso que a gente está falando quando a gente diz que o Carlos Drummond é um grande poeta modernista.
Tá, então vamos lá. Quando ele vai pra Belo Horizonte, então, e que acontece tudo isso, que ele conhece esses amigos modernistas dele, que começa realmente esse movimento. Ah, importante falar também, nossa, esqueci de algo super importante. Que o modernismo começou na segunda semana, na Semana de Arte Moderna de 22. Que foi realmente essa semana que aconteceu, foi, acho que 13... Que dias que foi? 13, 15 e 17 de fevereiro de 22, no Teatro Municipal de São Paulo, que realmente aconteceram vários eventos, não só de literatura, mas como de várias artes, que realmente buscavam essa ruptura com essa arte consolidada, fazendo críticas, vários manifestos e também criando essa arte que vai contra isso, né? Tá, e aí nesse contexto do Drummond, que vai para Belo Horizonte, é que acontece a primeira fase do Drummond, que a poesia do Drummond é dividida em 4 fases. A primeira é a fase gauche. O que é gauche? Eu fiquei muito em dúvida quando eu estava estudando, inclusive mandar um beijo aqui para André Selmi, que é meu professor de literatura brasileira, maravilhoso, me fez encantar por vários poetas, e Drummond não foi diferente, apesar de eu já ter estudado Drummond. Foi esse ano realmente que eu me apaixonei, eu fiquei, meu Deus, não tinha noção da dimensão que esse homem tinha, né? Então, muito obrigada por trazer esse amor que ele tem. É engraçado que as pessoas, quando ensinam e mostram que tem amor no que estão fazendo, elas também passam esse amor para as pessoas que estão estudando. Então, muito obrigada. Essa é a primeira fase do Drummond, fase gauche. O que é gauche? Gauche é uma pessoa estranha, uma pessoa diferente das outras. Então essa fase do Drummond é essa fase gauche. Ele vai mostrar muito nessa fase, os poemas dele vão ser muito individualistas, vão falar muito sobre pessimismo também, vai ser caracterizado também pelo uso de humor, os poemas piadas, aquele poema Stop, a vida parou ou foi apenas o automóvel? Então a gente percebe que são poemas curtos e são poemas que trazem esse humor também. Então vai ter ironia, como a gente pode perceber, vai ter sarcasmo, vai ter um viés de pessimismo também. São temas cotidianos, ele vai falar muito, não só nessa fase como nas outras, ele vai falar muito sobre cenas do cotidiano mesmo, da nossa vida real. Não vai viajar muito na maionese. E tem essa linguagem coloquial. Aí essa é mais ou menos a primeira fase do Drummond. Depois disso, o Drummond ele vai se mudar para o Rio em 1934, a pedido de amigos dele para ser funcionário do Ministério de Serviço e Patrimônio Histórico Nacional. Então é mais ou menos nessa fase do Drummond, de 1930 a 1940, que é um período que eles estão sentindo que vai começar essa Segunda Guerra. Porque dá pra sentir essa atmosfera de que tá vindo aí uma guerra, que realmente começa a Segunda Guerra em 1941. Então o Drummond ele vai começar, nessa época, a ter um viés muito solidário. Ele vai começar a pensar muito nos outros. Muito diferente da primeira fase dele, da fase gauche. Essa segunda fase, que é a fase social, ele vai estar muito envolvido com essas questões sociais, essas questões existenciais de se importar mesmo com o próximo e não olhar só para o próprio umbigo como ele fazia antes, assim, um pouco. Então é mais ou menos nessa segunda fase. A terceira fase do Drummond vai ser na fase que já está rolando a guerra, então a gente considera essa fase como a fase do não. Ele vai ser muito uma descrença para com o mundo, muita negatividade, muito pessimismo. Vai rolar bastante. O que mais que a gente pode falar dessa terceira fase? Esse vazio existencial, essa descrença em relação ao mundo, ao contrário da segunda fase, que ele vai ver essas questões sociais, vai se engajar, vai se preocupar. Aqui também ele se preocupa, mas ele fala, não tem mais jeito, já tá tudo danado, não vai ter como, não. E ele experimenta também muito essa poesia prosaica, que é em forma de poema, mas é um poema que parece muito uma prosa mesmo. Então parece que a gente tá lendo um livro de romance, uma novela, um conto, sabe? Então vai ser mais ou menos essa escrita.
A última fase do Drummond é a quarta fase, que é a fase da memória. Ele vai ficar um pouco nostálgico, o nosso Drummond vai olhar para o poema dele de uma forma mais nostálgica, no sentido de trazer poemas antigos dele, fazer várias referências e vai fazer muito essa relação dele, Drummond menino com Drummond velho já, o Drummond atual. Então a gente vai ver muito essa questão e dá até para confundir. Quem que estava pensando isso? Era o Drummond menino ou era o Drummond atual? A gente vai ver muito disso e também vai rolar muito um teor de erotismo, assim. Um erotismo mais humorado, assim. Depois a gente vai ver mais. Então, eu trouxe alguns poemas e eu vou fazer essa análise em ordem cronológica mesmo, de fazer 2 poemas da primeira fase, 2 da segunda, enfim. Para realmente ver essa diferença entre a escrita do Drummond. Então vamos começar com No Meio do Caminho. Cadê meu livrinho? Página 22. Eu tô usando como referência esse livro aqui, que é uma coletânea do Drummond que tem 8 livros de poesia. Tem Alguma Poesia, Brejo das Almas, Sentimento do Mundo, José, A Rosa do Povo, Novos Poemas, Claro Enigma e Fazendeiro do Ar. Então a gente tem todos os poemas desses livros. 22. No Meio do Caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas rotinas, das minhas retinas fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Esse poema, eu gosto muito dele porque, na época, ele já foi polêmico. Ele foi publicado em 1928. E na época ele já foi polêmico. Tipo, como assim? Isso é poesia? Como assim, gente? Não, ele só tá repetindo o negócio. Ele só tá falando que no meio do caminho tinha uma pedra no caminho. O que isso quer dizer? Não faz sentido, não tem nenhuma métrica. Não... Como assim? Não, isso aí não é poesia. E hoje em dia, quando eu levo esse poema pra sala de aula, também tem essa mesma reação. Porque a gente foi ensinado dessa forma, né? Que olha só, que lindo isso aqui. Isso é um poema, essa arte que você não consegue entender de primeira, que você precisa estudar muito, que você precisa se empenhar pra entender porque é de alto nível. Sabe, a gente foi acostumado a admirar o que é inalcançável, assim. E aí o Drummond, nesse poema, ele fala, não é isso. E eu acho muito engraçado essa questão de até hoje em dia os alunos também trazerem essa crítica de não, isso pra mim não é arte. E por que eu digo que é sim? E eu rebato com eles e falo, não, é sim, sabe por quê? Olha a reflexão que a gente teve em cima disso. É o que o Drummond queria de fato. Tirando agora um pouco de lado o conteúdo do poema, falando sobre a estrutura, o jeito que ele resolveu contar que no meio do caminho tinha uma pedra e que ele nunca vai esquecer disso. Contando dessa forma, ele fez, a partir desse esvaziamento poético que as pessoas falam, que é esse ausência de musicalidade, ausência de rima, não tem muitas figuras de linguagem, quase não tem figuras de linguagem. Então, ao fazer isso, esse esvaziamento poético, ele traz a atenção para a essência poética, o que é poema de verdade. Então, eu acho muito incrível ele trazer essa atenção para a construção do texto. Porque daí, olha isso, quando eu levo para a sala de aula, né? A partir desse poema a gente pode conversar sobre o que é arte, quem considera o que é arte, quem dita o que é arte e o que não é arte, por que vocês acham que esse poema não é arte, o que ele tá querendo dizer antes de você querer julgar o poema de cara, assim, falar, isso não é arte. Por que você acha que não é arte, mas o que ele tá querendo dizer? Você entendeu o poema? Mesmo você tá aí falando que não é arte, você entendeu o que ele quis dizer? Primeiro você tem que analisar todo o poema para você dizer se ele é válido ou não. E nesse caso eu acho
muito incrível que, a começar, que Drummond pega a referência de Divina Comédia, do Dante Alighieri, que tinha essa frase, a primeira frase do livro é no meio do caminho. Então ele já faz essa intertextualidade, já é outro tópico que você pode abordar na sala de aula. Porque eles já ficam, além disso aí, não ser poema, ele ainda tá fazendo um plágio. Daí, não, pera lá, não é plágio. Ele tá pegando uma referência e tá mudando a sua significação. Travou? Acho que tá travando um pouquinho, mas tudo bem. Acho que tá dando. Latinha. Latinha. O quê? Alumínio. Aí já dá pra conversar com os alunos sobre intertextualidade, sobre esse uso das referências nos poemas, esses novos significados que os poetas dão. Então eu acho muito interessante essa questão desse poema. E também que ele fala, ao meu ver, falando assim, da análise que eu tenho ao ler o poema, que ele tá falando, fazendo também referência ao texto do Dante Alighieri, a Divina Comédia, que também fala sobre esse tema nessa primeira parte, que é sobre essa crise da meia-idade, sobre no meio do caminho. No meio do caminho, quer dizer, você já viveu um tempo de vida, você ainda tem um tempo de vida a viver também, só que você tá numa época que você tá no meio e isso causa um pouco de desespero. De, ai meu Deus, eu já vivi tantas coisas, eu posso viver tantas coisas ainda, mas eu não sei. Enfim, é umas indecisões, são umas inseguranças que ele reflete no poema. Então, pra mim, eu analiso dessa forma. O que eu posso apontar como justificativa dessa análise? Que ele fala, nunca esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Então, ele já mostra que não é uma retina de um jovem, não é uma retina de uma criança. São retinas fatigadas, são retinas cansadas, já viram muitas coisas na vida. E eu vejo essa estilística repetitiva desse poema como uma forma de demonstrar realmente quando uma pessoa está ficando um pouco mais velha, ela vai ficando um pouco repetitiva nas coisas que ela vai falando. Então... a Ana falou que não tá travando não. Tá travando só um pouco. Então tá. Então, a gente pode perceber que ele tá falando sobre essa crise da meia-idade. De realmente, no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, eu nunca vou esquecer disso na história das minhas retinas tão fatigadas. Então eu acho esse poema muito legal, por todas as questões que você pode abordar dentro dele, poema tão pequenininho e tão cheio de coisas para discutir, para refletir. Outro que eu trouxe, da primeira fase também do Drummond, é o poema de 7 faces. Então tá. Aqui as mensagens estão chegando bem depois. Não tem problema não. Esse poema, então, chama Poema de 7 Faces. Quando nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse: vai, Carlos, ser gauche na vida. As casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. A tarde talvez fosse azul, não houvessem tantos desejos. O busto cheio de pernas brancas, pretas, amarelas. Pra que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém meus olhos não perguntam nada. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte. Quase não conversa. Tem poucos, raros amigos. O homem atrás dos óculos e do bigode. Meu Deus, por que me abandonaste? Se sabia que eu não era Deus? Se sabia que eu era fraco? Mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução? Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é o meu coração. Eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse conhaque, botam a gente comovido como o diabo. Então, esse é o poema de 7 faces. Vamos começar a análise pensando já nesse título do poema. Por que poema de 7 faces? Porque ele vai, em 7 estrofes, falar sobre ele mesmo.
Esse é um poema autobiográfico, que a gente tem vários elementos que a gente pode comprovar nisso. Primeiro, eu já falei, né, que Ghost é uma pessoa que é diferente das outras, uma pessoa estranha. Então, quando ele fala, né, no primeiro estrofe, quando nasci um anjo torto desses que vivem na sombra, disse, vai, Carlos, ser Ghost na vida. Então, primeiro pelo nome, Carlos Drummond de Andrade, a gente já percebe que ele tá falando dele mesmo. Ser Ghost na vida, então ele já se define como uma pessoa estranha, uma pessoa mais à par. As casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. A tarde talvez fosse azul, não houvessem tantos desejos. Eu gosto muito que ele coloca as casas como uma pessoa, né? Ele traz essa personificação das casas que espiam os homens. A gente já percebe que a partir dessa segunda estrofe, o eu lírico vai se mostrar como um observador. Ele está observando o que ele vê e narrando. Então ele vai falando, as casas espiam os homens, que por sua vez espiam as mulheres, correm atrás delas, pelos desejos. Então o que eu consigo entender dessa segunda estrofe é que pelo Drummond estar falando dele mesmo no poema, ele pode estar espelhando algo que ele sente dentro de si, no poema. Então, esses homens que correm atrás das mulheres, a tarde talvez fosse mais azul, não houvesse tantos desejos. Então a gente pode perceber que talvez ele esteja falando dele mesmo como um homem que vai atrás das mulheres e que tem tantos desejos dentro de si. Também temos aqui uma outra personificação do bonde, que coloca o bonde como fazendo uma atitude humana, né? O bonde passa cheio de pernas, então é uma personificação para falar que o bonde está lotado, tem muita gente é ótimo, né? Tem muitas pessoas onde ele está observando e narrando no poema. Eu tenho muitos cachorros, acho importante falar isso. Eu tenho 8 cachorros e provavelmente eles vão latir, vai fazer um pouco de barulho, daí eu vou dar uma paradinha e aí a gente continua, então... Eita, mundo vasto nosso, e é tão lindo ser Ghost, é mesmo. Então, o bonde passa cheio de pernas. A personificação do bonde para o bonde estar cheio, com muitas pessoas. Pessoas de diversas formas, pessoas brancas, pretas, amarelas. Pra que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém, meus olhos não perguntam nada. Então a gente percebe esse contraste do que ele acha, mas do que ele demonstra. Nessa quarta estrofe, a gente vai começar a ver essa descrição da aparência do eu lírico. Então ele fala, o homem atrás do bigode é sério, simples e forte. Quase não conversa, tem poucos raros amigos, um homem atrás dos óculos e do bigode. Então a gente pode perceber que ele está falando de um homem que não é muito sociável, que é um homem mais contido, um homem mais na dele. Então é a descrição dele mais concisa assim, em si mesmo. Apesar de ter tantos desejos e, né, apesar de ser tão observador, ele não é muito sociável. Aqui a gente tem um apotraste, né? O eu lírico clamando a Deus. Ele fala, meu Deus, por que me abandonaste? Se sabia que eu não era Deus, se sabia que eu era fraco. Então a gente percebe que o eu lírico também ele tá sozinho no que diz respeito à crença. Então ele não acredita mais. Apesar de conversar com Deus, ele não acredita. Ele fala que Deus deixou ele sozinho, que ele é fraco. Ele também faz uma referência bíblica aí, quando ele fala, se sabias que eu não era Deus, se sabias que eu era fraco. Tá fazendo essa referência à Bíblia. Então, ele se sente sozinho. É um cara que tá afundado em solidão, tá afundado em tristeza, tá desamparado, não sabe mais para onde recorrer, pergunta para Deus o que fazer, porque ele abandonou ele, enfim, ele está muito solitário, nosso eu lírico aqui. Aí, essa brincadeira aqui que eu acho muito bacana, que ele fala, mundo, mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução? Então ele fala muito do fazer poético dele também.
dele escrever esses versos, dele despejar o que ele sente, dele despejar o que ele tá vendo, o que ele tá sentindo, essa aparência dele, o que ele demonstra aí em contraste com o que ele realmente é. Mesmo ele fazendo toda essa escrita, não é uma solução. Ele vai continuar sentindo aquilo. Mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Então, mesmo escrevendo poesia, ele ainda vai se sentir sozinho. Tanto que ele confirma isso falando: mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto. Então, mesmo que o mundo seja tão vasto, seja tão cheio, tão amplo, o meu coração é maior, porque pesa mais em mim. Eu sinto mais ele em mim. A dor que tem aqui dentro é muito maior do que tudo isso que eu tô admirando, tudo isso que eu tô observando. Aí aqui ele finaliza meio que fazendo... Parece que ele tá pedindo desculpa, né? Ele fala: eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse conhaque botam a gente comovido como um diabo. Então ele finaliza falando que se não fosse a noite, que se não fosse a lua, se não fosse o álcool, se não fosse o conhaque, ele não teria coragem de realmente colocar pra fora tudo isso. Então é realmente a noite e o álcool que traz essa conexão dele com as suas próprias emoções e essa forma dele externalizar tudo isso, né? Esse poema é muito bacana, é típico da primeira fase do Drummond, que vai realmente falar sobre esse ser ghost dele, né? Qual que é o outro? Ah, esse é meu queridinho, gente. Tenho que falar, não consigo ser tão imparcial. Eu gosto de todos do Drummond, na verdade. Até foi muito difícil escolher poucos poemas pra declamar, pra analisar, porque também, se eu fosse pegar vários, ia ficar extenso demais, porque eu falo muito. Então eu tive que fazer uma lista realmente de poemas que eu ia pegar, mas a vontade é que realmente dá de vontade de pegar todos. O próximo é Mundo Grande. Deixa eu ver que página que tá. 107. Que horas são? Eu tô falando muito, será? Não, tá tudo bem. Mundo Grande. Não. Meu coração não é maior que o mundo. É muito menor. Nele não cabem nem as minhas dores. Por isso gosto tanto de me contar. Por isso me dispo, por isso me grito, por isso frequento os jornais, me exponho cruamente nas livrarias. Preciso de todos. Sim, meu coração é muito pequeno. Só agora vejo que nele não cabem os homens. Os homens estão cá fora, estão na rua. A rua é enorme, maior, muito maior do que eu esperava. Mas também a rua não cabe todos os homens. A rua é menor que o mundo. O mundo é grande. Tu sabes como o mundo é grande. Conheces os navios que levam petróleo e livros, carne e algodão. Viste as diferentes cores dos homens, as diferentes dores dos homens. Sabes como é difícil sofrer tudo isso, amontoar tudo isso, num só peito de homem, sem que ele estale. Fecha os olhos e esquece. Escuta. A água nos vidros. Tão calma, não anuncia nada. Entretanto, escorre nas mãos. Tão calma, vai inundando tudo. Renascerão as cidades submersas? Os homens submersos voltarão? Meu coração não sabe. Estúpido, ridículo e frágil é o meu coração. Só agora descubro como é triste ignorar certas coisas. Na solidão de indivíduo, desaprendi a linguagem com que os homens se comunicam. Outrora escutei os anjos, as sonatas, os poemas, as confissões patéticas. Nunca escutei voz de gente. Em verdade, eu sou muito pobre. Outrora viajei países imaginários fáceis de habitar, ilhas sem problemas, não obstante, exaustivas e convocando ao suicídio. Meus amigos foram às ilhas. Ilhas perdem o homem.
Entretanto, alguns se salvaram e trouxeram a notícia de que o mundo, o grande mundo, está crescendo todos os dias, entre o fogo e o amor. Então, meu coração também pode crescer. Entre o amor e o fogo, entre a vida e o fogo, meu coração cresce 10 metros e explode. Ó vida futura, nós te criaremos. O que dizer? O que dizer desse poema? Muito bom. Aqui a gente entra na segunda fase do Drummond, essa fase social. A gente pode perceber que ele é muito preocupado agora em como ele era antes e como ele quer ser no futuro. No quesito de antes, ele não se preocupava com as outras pessoas, ele se preocupava muito com questões internas. Ele fala das sonatas, dos anjos, das confissões patéticas, coisas que dizem respeito a si próprio, sabe? A coisa que você pode fazer sozinho. Ele fala, eu nunca escutei voz de gente. Então eu nunca procurei ouvir as pessoas que realmente sofrem, as pessoas que estão nessa luta. E apesar de saber que o mundo é grande, agora ele muda. Diferente da fase Ghost, que ele falava que ele era maior que o mundo. Então, as preocupações dele eram maior que o mundo. Mundo, vasto mundo, mais vasto é o meu coração. Aqui é o contrário. O mundo é muito grande, é muito maior que eu sou uma formiga e tenho muito que aprender. Então, ele fala sobre esse pertencimento dele mesmo no mundo, de fato. E aí, o Drummond vai começar a ser taxado como o poeta dos homens, o poeta do mundo, porque ele vai começar realmente a falar sobre essas questões sociais. A gente vê que ele tem essa linguagem mais prosaica, ele tá realmente escrevendo de uma maneira que é falada mesmo, ele tá querendo transmitir isso sem muita linguagem rebuscada. A gente vê essa preocupação existencial dele. O que eu consigo analisar é que quando ele diz... Deixa eu pegar aqui. Que página que é? 27? Não, acho que é 107. Aqui na hora que ele fala... outrora escutei os anjos, tal, as sonatas, então essas questões que dizem respeito a si próprio. Depois ele fala outrora viajei países imaginários, fáceis de habitar, ilhas sem problemas, não obstante exaustivas e convocando ao suicídio. O que eu penso? Que esses países imaginários é que assim, quando a gente está muito preso em si mesmo, no quesito de não se importar com os outros e ficar focando só em si mesmo, a gente começa a pensar, a viajar nesse mundo utópico. Então a gente começa a pensar, nossa, o mundo ia ser tão bom se ele fosse assim, se ele fosse assado, se ele tivesse esse tipo de pessoa. Ele cria uma ilha perfeita para você, fácil de habitar, facinho. Só que justamente por essa ilha não existir, é que ela é exaustiva. Ela chega a convocar o suicídio. Porque aquilo não existe. Aquilo nunca vai existir. Então você cria uma realidade na sua cabeça que é muito, muito cansativo você perceber que aquilo não existe. Então ele fala disso. E fala também que os amigos dele foram às ilhas. E que tiveram amigos que não voltaram. Então por isso que eu acho que é realmente isso. De você não suportar essa dor de não ter esse mundo que você tanto gostaria que existisse, que você chega a querer realmente desistir desse mundo que a gente tá. Mas aí ele fala... o que eu gosto desse poema é que apesar dele ter esse viés mais negativo, digamos assim, de nossa, olha como eu não prestei atenção nas coisas, olha como eu não liguei para as pessoas, muito triste assim, por esse modo, ele também traz uma esperança. Quando ele fala, entretanto, alguns se salvaram e trouxeram a notícia de que o mundo, o grande mundo, está crescendo todos os dias, entre o fogo e o amor. E aí, quando ele fala entre o fogo e o amor, o que eu penso? Nessa época, esse poema de Sentimento do Mundo, de 1940, um ano antes de começar a Segunda Guerra. Então, tá nesse ambiente de pré-guerra, assim. Ele vai falando... Pra mim, quando ele fala entre o amor e o fogo, é justamente isso, de ter coisas boas, de ter pessoas boas querendo realmente
o amor, trazer o amor pro mundo, tem pessoas que estão aí trazendo fogo, trazendo destruição literalmente, né? Trazendo guerra, trazendo morte. Só que mesmo assim ele traz essa esperança de que o mundo tá crescendo, de que mesmo assim as coisas são boas, sabe? Ainda tem esperança, não desista, sabe? Então eu gosto muito desse poema porque ele é o último da obra Sentimento do Mundo. E aí ele deixa esse viés de calma, vai ficar tudo bem, sabe? E é muito bom porque, levando em consideração o contexto da época de tá chegando uma guerra aí, eu acho que também dialoga muito com o contexto que a gente tá vivendo de calma. Eu sei que tá um caos, eu sei que é difícil ter esperança. Calma que tem amor também, sabe? Tem fogo, tem muito fogo, mas tem amor também. Então, esse poema pra mim é o meu queridinho. Gosto muito desse poema. E ele é da segunda fase do Drummond. Próximo. Ah, e outro que eu amo. Só tenho que eu amo. Não tem jeito, eu amo todos. Esse aqui é o José. José 129. Que horas são, gente? Eu juro que eu tô acabando. Tá. Ok. Vocês estão comigo ainda, né? Então tá bom. José. Esse já é da terceira fase do Drummond. E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora você? Você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, você que ama, que protesta. E agora, José? Está sem mulher, está sem discurso, está sem carinho, já não pode beber, já não pode fumar, cuspir já não pode. A noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio. Não veio a utopia, e tudo acabou, e tudo fugiu, e tudo mofou. E agora, José? E agora, José? Sua doce palavra, seu instante de febre, sua gula e jejum, sua biblioteca, sua lavra de ouro, seu terno de vidro, sua incoerência, seu ódio. E agora? Com a chave na mão, quer abrir a porta. Não existe porta. Quer morrer no mar, mas o mar secou. Quer ir para Minas. Minas não há mais. José, e agora? Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vienense, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse, mas você não morre. Você é duro, José. Sozinho no escuro, qual bicho do mato? Sem teogonia, sem parede nua para se encostar, sem cavalo preto que fuja a galope. Você marcha, José. José, pra onde? Esse foi o primeiro poema que eu conheci do Drummond. E eu já fiquei assim... Como assim? Foi lá por, sei lá, 2013, 2014, assim, que foi o primeiro que eu vi. Eu fiquei... O que ele quer dizer com isso? Como assim? Aí, analisando esse poema mais a fundo, eu fiquei mais admirada ainda, assim, que eu gosto muito dele. Porque ele vai realmente questionar ao José, que continua andando, continua indo e marchando, mas ele não sabe nem pra onde ele vai. E ele não sabe nem por que ele tá indo. Ele, tipo, tudo acabou, não tem mais nada. Pra onde você tá indo? E eu acho muito interessante essa questão da escolha do nome. Ana Laura, bonitinha. Foco. Essa questão do nome. Por que ele escolheu José e não escolheu, sei lá, Roberto? José, a começar, assim como Maria, é um nome tipicamente brasileiro. E não só tipicamente brasileiro, como um nome muito comum. Um nome que a gente vê com muita frequência. Então ele tá falando diretamente do povo. Ele tá falando, povo brasileiro, vocês marcham pra onde? Onde vocês querem chegar? O que vocês estão fazendo? Não tem mais nada, ó, não tem nada aqui mais. O que vocês querem? Vocês sabem pra onde vocês estão marchando? Então, mas não só ele fala desse sujeito coletivo,
como ele também se inclui nesse sujeito José. Porque ele fala... Ele fala desse sujeito que faz versos, desse sujeito que ama, desse sujeito que protesta. Então ele tá referindo a ele também. Ele é um sujeito que escreve, ele é um sujeito que faz poesia. Então ele tá falando dele mesmo também. E também tem a outra questão que ele fala, quer ir pra Minas, mas Minas não há mais. Minas, que é onde o Drummond nasceu, né? Ele faz sempre essa referência a Minas. Então também dá pra fazer essa análise, que ele tá falando também dele mesmo quando ele diz de Minas. Aí ele vai falar sobre essa carência e essa ausência de liberdade que temos no José. Que tadinho, o José não pode nem morrer. Fala aqui que o José quer morrer, mas ele não pode. Ele quer quer ver, ó? 129. Eu tenho que começar a deixar na página, que eu sempre tô me perdendo. Ele fala, quer morrer no mar, mas o mar secou. Então, assim, José é essa pessoa que ele não pode fazer nada. Ele está estagnado, porque estagnado no sentido de fazer o que ele quer, no sentido de ter liberdade, porque ele não pode nem morrer. Não pode, não tem nada que ele possa fazer. E aí só que ele continua marchando, então a gente pode ter essa análise de José como uma pessoa resiliente, que continua indo marchando reta, mas também dessa pessoa que só continua fazendo mais do mesmo por uma questão de fazer parte de uma pecinha, de uma engrenagem de todo esse sistema, sabe? Aquela pessoa que, né, a gente também é assim, que não sabe muito pra onde tá indo, não sabe muito o que fazer, tá meio perdido nas questões do que eu posso fazer, o que eu quero fazer. Eu quero realmente fazer isso ou eu tô fazendo isso porque não tenho outra escolha? E eu continuo marchando, eu continuo acordando segunda, terça, quarta, quinta e sexta fazendo a mesma coisa e tendo esse pequeno alívio de final de semana, achando que eu estou descansando, me dando essa ilusão de que eu estou fazendo o que eu quero, sendo que a gente só tá pegando fôlego pra realmente voltar pra máquina e continuar marchando, e pra onde, não sabemos, mas também não paramos de fazer. E essa última estrofe, eu acho muito bacana muito interessante, né, porque é triste, que ele coloca o José como esse bicho do mato sozinho no escuro. Então um sujeito que ele tá totalmente desamparado. Ele tá sozinho, não tem ninguém pra ajudar ele. Ele fala, sem teogonia, então ele não tem crença nenhuma, então não tem nem como ele ter esse apoio em uma religião, de falar, não, mas vai dar tudo certo, porque existe algo por trás disso. Ele não tem nem isso, ele nem acredita também. Então, sem teogonia, sem parede nua pra se encostar, ou seja, sem uma alma pra poder dar um apoio pra esse coitado, sem cavalo preto que fuja a galope, ou seja, sem conseguir sair também dessa realidade, ele só marcha. Você marcha, José. José, pra onde? Então, mais uma vez, Drummond fazendo a gente ficar reflexivo, fazendo a gente ficar triste, bebendo nosso cafezinho, chorando. Ah, muito bom esse. Esse muito bom. O que mais? Eu acho... Ah, tem mais... Ah, esse também é ótimo. Eu falo isso pra todos. 73. Esse chama Necrológio dos Desiludidos do Amor. Esse também é da fase 3 do Drummond. O Drummond, inclusive, eu não falei um pouco sobre essa fase, né? Essa fase 3 a gente considera essa fase do não. Então ele vai colocar ele no mesmo patamar que o mundo. Assim como ele também tem as suas dores, ele consegue entender que todo mundo tem as suas dores. Então, do que é a beleza de ser o que é. Então ele vai ter um pouco essa descrença em relação ao mundo, a de, não vai melhorar, tipo,
José, não tem pra onde você marchar, querido. O que você tá fazendo da sua vida? Reflete um pouquinho o que você tá fazendo. Porque não tá fazendo nada, só tá marchando, não sabe nem pra onde que você tá indo. Então, assim, ele já traz essa descrença, esse vazio, né? E também, como praticamente toda a poesia do Drummond, esses temas cotidianos, como a gente pode ver aqui em Necrológio dos Desiludidos do Amor. Os desiludidos do amor estão desfechando tiros no peito. Do meu quarto, ouço a fuzilaria. As amadas torcem-se de gozo. Ó, quanta matéria para os jornais. Desiludidos, mas fotografados, escreveram cartas explicativas, tomaram todas as providências para o remorso das amadas. Pum, 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 adeus enjoada. Eu vou, tu ficas, mas nos veremos, seja no claro céu ou turvo inferno. Os médicos estão fazendo a autópsia dos desiludidos que se mataram. Que grandes corações eles possuíam. Vísceras imensas, tripas sentimentais e um estômago cheio de poesia. Agora vamos para o cemitério, levar os corpos dos desiludidos, encaixotados competentemente, paixões de primeira e de segunda classe. Os desiludidos seguem iludidos, sem coração, sem tripas, sem amor. Única fortuna, os seus dentes de ouro. Não servirão de lastro financeiro e cobertos de terra perderão o brilho, enquanto as amadas dançarão um samba bravo, violento, sobre a tumba deles. Ai, esse eu acho muito bom. Que fala... O Drummond nesse vai falar sobre essa questão do suicídio como uma forma de vingança, sabe? Nesse caso específico, assim, desses homens que se mataram, esses desiludidos que estão, ai, a vida é muito infeliz, a minha amada não me ama, é um amor não correspondido, então eu vou me matar e eu vou deixar carta explicativa falando que foi por causa dela, pra ver se assim ela sente um pouco de remorso. E aí, como a gente percebe no final, que as amadas dançam um samba bravo, violento, sobre a tumba deles, isso não acontece. Esse remorso não é concretizado, ele não é realmente efetivado, e realmente traz só essa crítica a esse ato manipulador mesmo, de eu quero que você se sinta culpada pelo meu sofrimento, e não acontece, realmente não acontece. E aí a gente vê que o Drummond traz essa linguagem prosaica típica dessa fase do Drummond, a terceira frase, a fase do não, né, que a gente conhece. E com essa linguagem prosaica, ele traz todo esse ceticismo, né, de olha isso, que patético, né, essa crítica cética e irônica, né, a gente percebe parece que inclusive é uma das amadas que tá falando, né? Tipo, olha que ridículo, esse corações sentimentais, toda essa poesia jogada fora. A única fortuna, esses dentes de ouro aí, que não servirão pra nada. Cobertos de terra perderam brilho e não servirão de lastro financeiro. Então, assim, as amadas sentem mais um deboche, assim. Eu vejo muito debochado esse poema. Achei ele muito engraçado. E aí, mais uma vez, o Drummond trazendo essa reflexão do universo que a gente vive, né? Dessas relações humanas. Gente, eu tô falando muito já, eu já ultrapassei o meu tempo, já vai dar 1 hora de live, então eu vou pro meu último poema, que é o poema da 4ª fase do Drummond, que é aquela fase que tem muitas memórias que ele traz, mas também tem esse erotismo. E como esses outros poemas são um pouco mais complicados de analisar, que nessa fase do Drummond, para vocês terem uma noção, é que ele escreve Claro Enigma. Claro Enigma, eu diria que é o livro mais complicado de analisar, eu diria, porque ele traz já uma linguagem um pouco mais rebuscada, um pouco mais
densa pra se explicar numa live, sabe? A gente ia ficar aqui mais umas 3 horas se eu fosse trazer poemas do Claro Enigma. Então eu trouxe um poema que é dessa parte mais erótica do Drummond, que eu acho super engraçado. Que é o... A Bunda, que engraçada. Esse é o nome do poema. A bunda, que engraçada. Está sempre sorrindo, nunca é trágica. Não lhe importa o que vai pela frente do corpo. A bunda, basta-se. Existe algo mais? Talvez os seios. Ora, murmura a bunda, esses garotos ainda lhes falta muito que estudar. A bunda são 2 luas gêmeas, em rotundo meneio, anda por si na cadência mimosa, no milagre de ser 2 em uma, plenamente. A bunda por conta própria, e ama. Na cama agita-se, montanhas avolumam-se e descem, ondas batendo numa praia infinita. Lá vai sorrindo a bunda, vai feliz, na carícia de ser e balançar, esferas harmoniosas sobre o caos. A bunda é a bunda, rebunda. Então esse poema, eu acho ele muito engraçado, porque ele traz esse humor, ele vai descrevendo a bunda de uma forma muito engraçada, muito erótica, né? Fala da cama, né? Fala sobre esse leito amoroso também. E fala que ela chama atenção por si só. De que não importa o dono da bunda. A bunda por si só já se diverte, já ama, já anda por si só, rindo, é feliz. E até debocha, falando, ora, esses garotos ainda têm muito que estudar. Então o Drummond traz nesse poema todo esse humor e esse erotismo de uma forma mais livre, assim. Gente, foi isso. Foram esses os poemas que eu trouxe pra gente conversar um pouquinho. Eu vi que vocês foram mandando umas mensagens que eu não li, porque senão eu ia me distrair muito e eu tô apertada no tempo, mas eu vou dar uma lidinha agora, rapidinho. Quais vocês mais gostaram desses que eu li, assim, que vocês mais curtiram? Vocês conheciam todos? Alguns vocês não conheciam? Como é que é? Contem pra mim. Apesar desse mundo vasto e repleto de pessoas, há um mundo particular de cada um de nós. Fico imaginando o que Drummond escreveria sobre a pandemia atual. Sim, exatamente. É isso que eu pensei. Eu analisei esse poema há pouco tempo, numa aula do André. Não sei se o André... Ah, o André tá aqui ainda. E assim, eu não conhecia, e eu li pra fazer a análise pra aula. E, nossa senhora, me comoveu muito de primeira, sabe? Eu fiquei lendo, eu lembro que no dia que eu li umas 5 vezes direto, assim, porque eu não conseguia parar de ler. Falava tantas coisas, né? E, realmente, eu me encantei mais justamente pelo contexto que a gente tá vivendo mesmo, assim. Que ele me trouxe um abraço, sabe? Foi tipo, calma, vai ficar tudo bem. Então, nossa, eu achei incrível, porque se hoje em dia já trouxe essa esperança pra mim, pelo menos, espero que em vocês também, imagina na época, né, que era a Segunda Guerra Mundial, então o pessoal também tava assim, de meu Deus, eu não sei se o mundo vai acabar, não sei se eu faço planos pro meu futuro, não sei de nada, e aí vem Drummond e fala, calma, o mundo está crescendo cada dia mais entre o amor e o fogo, então tá tudo bem, seu coração também vai crescer e vai dar tudo certo. Então, pra mim também, esse é um dos meus favoritos. Gostei muito de Mundo Grande, tanto a leitura quanto a análise. José também, eu amo José também. E agora José, sim, incrível, né? Ai, gente, gostei muito, fiquei feliz que vocês ficaram aqui até o final. Tem bastante gente até, eu achei que o povo ia acabar desistindo de mim. Vocês foram ficando, que bom. Eu queria pedir pra vocês pra mandar 25 segundos restantes. Ai, meu Deus. Gente, manda no Instagram aqui da Fundação vídeo de vocês declamando poemas que eu não declamei.